mensagem de Pedro. Qual foi a mensagem de Pedro de Pentecostes? Explicação da palavra. Irmão, isso é uma coisa que estava escrito já. Estava escrito. O que aconteceria? Isso que vocês estão vendo aí, isso é promessa de Deus. Citou Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Ele citou lá. Porque até então esse texto não estava escrito. Ele pregou em Joel 2, 28. O cumprimento daquilo que estava acontecendo. É uma visão diferente. Eu tenho muita tranquilidade nisso. Eu tenho muita tranquilidade, muita segurança de ouvir todo tipo de doutrina e todo tipo de ensinamento. Eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. Os meus familiares conhecem, atrás temos aí uma discussão, assim, digamos assim, no bom sentido, com pessoas que também se deixam levar por coisas fantasiosas. Que o que nos mantém a vida cristã é a firmeza na palavra. Então foi diferente. Até então havia muita dúvida no coração dos discípulos. Os discípulos eram uns camaradas duvidosos. Será que é mesmo? Olha, rapaz, e se não for? Olha, de repente não é. De repente é outro. Quem sabe se não é outro? Havia dúvida no coração deles. E o inimigo tem usado muitas vezes esses movimentos para colocar dúvida no coração das pessoas. Colocar dúvida, colocar insegurança, colocar medo. Mas após aquele dia não. E se vocês olhar bem, eles tinham raízes judaicas. As raízes deles estavam firmadas no judaísmo. Eles não tinham a revelação da palavra da graça, eles não tinham. Eles estavam com a sua vida totalmente firmada lá no judaísmo. Não tinha o Novo Testamento. Não tinha sido escrito. Mas acabou a dúvida no coração deles. Acabou. Eles puderam entender que todas as coisas convergiam em Cristo. E que não havia necessidade de um comportamento velho-testamentário. Não havia mais necessidade disso. Não precisava mais ficar com medo disso, daquilo, inseguro com isso ou com aquilo. Não precisava mais nada disso. Porque havia uma segurança que estava no coração deles. Porque aquele fogo que manifestou no dia de Pentecostes não foi simplesmente uma manifestação, mas foi aquilo que atingiu o coração deles, trazendo firmeza para o coração deles. Quando a gente vive inseguro, é porque falta ver o verdadeiro fogo no nosso coração. Quando não é essa experiência fantástica no nosso coração, qualquer um chega com uma conversinha, e leva para onde quer. Mas eles não tiveram mais esse problema. Os discípulos. Quem é discípulo de Jesus Cristo aqui? Então você não pode ter insegurança. Não pode ter medo no seu coração. Não pode ter dúvida. Após aquele dia, pronto. Pedro, o cara que negou Jesus. Pedro era o cara que tinha medo. Ele só tirava de cabeça, mas quando a porta estava no pescoço dele, ele pulava fora. E é o que acontece com muitos crentes hoje, muitas vezes. Ele negou a Cristo, mas depois que ele passou por aquela experiência, ele pode entender, não, agora não. Agora não tem mais retrocesso. E vendo uma maneira diferente, irmãos. O Pentecostes na nossa vida não é só para sentir, é para ver as coisas diferentes. Quantas pessoas querem passar pelo Pentecostes para poder sentir alguma coisa? Irmão, sentir, até quem não é crente sente. Até a pessoa que nunca viu falar de Jesus, se Deus manifestar a sua graça, ele sente também. Sentimento é uma coisa que está no coração de todo mundo. O problema é da maneira de ver as coisas. O que a gente precisa desenvolver não é não tanto o nosso sentimento, porque nós somos sempre de sentimento. O que nós temos que desenvolver é a nossa visão, uma maneira de ver as coisas diferentes. Que visão é essa? Ser uma testemunha. Ter sob seus ombros uma responsabilidade de levar o Evangelho. É uma visão diferente. Não é somente passar pela experiência. Até porque os discípulos até então eles eram ótimos seguidores. Jesus Cristo tem ótimos seguidores, mas tem poucas testemunhas com experiência. Poucas pessoas que têm aquela visão. Agora eles seriam testemunhas. Eles saíram testemunhando. Agora estava sobre o ombro deles a responsabilidade de ser uma testemunha, de transmitir o Evangelho, vendo de uma maneira diferente, vendo o seu compromisso pessoal.
Não o dos outros, o meu. Qual é o meu compromisso para com o Senhor? É ser uma testemunha fiel. Qual é o seu compromisso com o Senhor? É ser uma testemunha fiel. Como eu disse para os pastores no nosso retiro, há uma confusão muito grande no nosso meio, inclusive nós os pastores. A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa vida é o nosso verdadeiro compromisso com o Senhor. O primeiro compromisso meu é com a minha chamada com Deus. O primeiro compromisso que vocês têm, que nós temos, é de ser testemunha do Senhor. Essa é a primeira coisa. Primeira responsabilidade é a mais importante, eu diria. Além de ser pastor, ser um obreiro, ser isso, ser aquilo, é ser uma verdadeira testemunha. Esse é o verdadeiro compromisso. Vendo com uma abrangência maior, sendo testemunha em todos os lugares, porque os judeus tinham uma visão muito centrada. Os judeus tinham uma visão muito fechada, muito limitada, muito geográfica ali, uma coisa muito entre eles ali, a coisa. Eles se achavam, era um povo que era escravo de Roma, mas se achavam os bambambam. Só que tinha uma promessa de Abraão e uma mensagem de Moisés. Se achava melhor que todo mundo, e era escravo de Roma. Será que não acontece conosco muitas vezes também? A gente se acha melhor do que os outros e é escravo de algumas coisas. Não somos escravos das coisas que o mundo pratica, mas às vezes escravos de sentimentos e vontades que permeiam o nosso coração e dominam a nossa mente. Será que não acontece isso? Eles tinham que ser testemunha em todos os lugares, não somente em Jerusalém. Porque ser testemunha em Jerusalém era muito fácil, cômodo para eles. Alguém disse que a perseguição, e eu creio também, que se levantou lá em Jerusalém, foi a obra de Deus. Porque o povo estava muito em cima do seu próprio umbigo ali. Só glória a Deus, aleluia. E um comia na casa do outro, um dava oferta para o outro, e todo mundo alegre, contente, se esse negócio não está certo. Vou esparramar esse negócio. Levantou a perseguição, foi, só esparramou o crente para tudo que foi lá. Aí o evangelho saiu de Jerusalém e começou a alcançar os demais povos. Foi para a Judéia, foi para Samaria e foi até para os confins da terra. Se existe um confim da terra, o Brasil é um, a América Latina é um. É ou não é? Eu acredito que sim, porque estão bem longe deles. Se o evangelho chegou até nós, se é que tem, se eu posso fazer essa colocação geográfica, nós somos os confins da terra. Até porque o evangelho não faz muitos séculos que chegou no Brasil, não. Em outros lugares ele é muito mais antigo. Mas chegou até a gente, por quê? Porque houve testemunhas. Então, o Pentecoste é ter essa abrangência, ter essa visão de reino. Eu ainda vejo tantos pastores e crentes amarrados na sua denominação. E quando alguns vêm conversar comigo, eu falo assim, poxa vida, né? É diferente, para a gente, nós não sabemos do reino. Tem pastor que fica bicudo com o outro, o membro passa da igreja com o outro, ele não conversa mais com o membro e passa perto do pastor e passa direto, nem conversa mais. Isso é falta de visão, falta de ter uma visão abrangente, falta de ter uma visão de reino, de ser uma verdadeira testemunha. Inclusive para os povos que não eram muito aceitos, que eram os samaritanos. O samaritano era um místico de povo gentil com o povo judeu. Mas eles também tinham uma experiência messiânica. Os samaritanos tinham uma experiência messiânica. O mundo em que nós estamos vivendo, há uma expectativa messiânica no mundo. Sabia disso? Há uma expectativa messiânica. Há uma expectativa, há uma espera. Há um desejo, uma vontade para que alguma coisa aconteça, para que as coisas melhorem. No João capítulo 4 narra muito bem isso. Quando Jesus foi falar para aquela mulher, dá-me de beber. Mas como é que tu, sendo judeu, conversa comigo, uma mulher samaritana? Ah, eu sei, o Messias, eu sei. O que é isso? Esperança messiânica. Estava no coração deles. Era o povo samaritano. Mas alguém tinha que levar a mensagem. Outra coisa. Tendo uma linguagem diferente. Tem uma linguagem diferente. Capítulo 2, versículo 6. A linguagem do povo.
O que eles falaram lá? Falaram a língua do povo. E essa é a grande dificuldade da igreja. A gente fala a nossa língua. Às vezes nem a língua a gente não fala direito. A gente tropeça um com o outro na linguagem, muitas vezes. Já não é. Quando se trata de uma das coisas que eu tenho grande dificuldade, essa questão, uma das coisas que Deus tem me incomodado muito, essa questão de denominação. Quanto mais eu me reúno assim com a cúpula, eu fico, às vezes, fico até escandalizado com algumas coisas. Eu acho que a denominação é muito mais importante do que o reino, do que Jesus Cristo. Na linguagem do povo. O nosso equívoco é esse, que a gente quer falar língua estranha. A gente quer falar língua estranha. Inclusive, alguns anos atrás, quando eu era garoto, crente que tinha valor na igreja, o crente falava língua estranha. Já não era. Já não era. Os mais cabelinho branco que nem eu, assim, sabe disso. De 20, 30 anos atrás, sabe disso. Quem falava língua estranha na igreja era a figurinha carimbada da igreja. Está certo? Não. Está errado. O importante não é falar língua estranha, o importante é falar a língua do povo. Está no texto ali, ó. Mas começaram a falar a língua do povo, até então eles não falavam a língua do povo. Eles falavam a língua judaica, mas não falavam a língua do povo. Falavam o aramaico, falavam o grego, mas não falavam a língua do povo. Começou a falar a língua do povo, ficava assim, poxa vida, eu estou entendendo esse negócio. E vocês? Esse camarada não fez uma escola de inglês, mas está falando inglês fluentemente. Esse cara não fez isso, mas está falando fluentemente. Isso é a língua do povo. O grande desafio da igreja ainda hoje é falar a língua do povo. Podemos até falar a língua estranha, mas temos que aprender a falar a língua do povo, porque a língua do povo é a língua que eles entendem. Mas a gente muitas vezes fica muito dentro dos nossos arraiais querendo falar a língua estranha. A língua do povo, irmãos, é uma língua missionária. É ou não é? A língua missionária está lá no texto. Não é uma língua que ninguém entendia. Não, é uma língua que nos traz um grande desafio, porque você tem que falar a língua do povo. É uma língua missionária, porque você tem que levar o Messias para o coração das pessoas. É uma língua evangelística, porque Jerusalém foi tomada por uma língua estranha. Que língua é essa? A língua do reino de Deus.